Bom, pessoal, vamos então para o nosso último vídeo dos exercícios do módulo 2, exercícios de 23 a 29, valendo ali o exercício a partir do exercício 23. Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, dependendo do lote fabricado. Isso significa que quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Os veículos ocupados com vidros desse fabricante terão instaladas nos vidros das portas películas protetoras cuja transparência depende do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Considere que uma porcentagem P da intensidade da luz proveniente de uma fonte externa atravessa o vidro e a película. De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que apresenta a variação total possível de P é... Pessoal, percebam o seguinte, ó, no vidro passa em 70 e 90, o mínimo e o máximo. Na película, entre 50 e 70. Então, o que você tem que fazer? O mínimo com o mínimo e o máximo com o máximo. Ou seja, o mínimo que vai passar é 50% de 70%. O 50% tem a ver com a película, o 70% tem a ver com o vidro. Se você simplificar, quanto que vai dar isso aqui? Ó? 35%. Então, se juntar a película e o vidro, no mínimo 35%, o menor valor. E o máximo é o 70% de 90%. 70% da película e 90% do vidro. Se você simplificar, vai ficar 63 sobre 100, ou seja, o intervalo que pode passar vai ser de 35% a 63%. 35% a 63% vai ser lá na letra A. Então, atenção, é possível calcular porcentagem de porcentagem. E se for preciso calcular porcentagem de porcentagem, é exatamente dessa forma que você vai ter que fazer. Por exemplo, eu digo para você, 50% da população está doente e 20% da população doente tem um determinado outro problema. Então, é 20% de 50%. E 20% de 50% é só fazer a multiplicação que você vai chegar lá nos 10%. Tudo bem? Vamos então para o exercício 24. Olha que legal isso aqui, ó. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV e, dessa forma, reduzir o número de pessoas que venham a desenvolver câncer de colo de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS, para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de idade. Considera-se que em uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público ao longo de suas vidas. Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária, escolhida ao acaso, vir a desenvolver essa doença, seja no máximo de 5,9%. Houve 5 propostas de cobertura de modo a atingir essa meta. Proposta 1, vacinação de 90% do público-alvo. Proposta 2, vacinação de 55,8% do público-alvo. Proposta 3, vacinação de 88,2% do público-alvo. Proposta 4, vacinação de 49% do público-alvo. Proposta 5, vacinação de 95,9% do público-alvo. E aí depois ele diz assim, ó, para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade possível de pessoas. A proposta implementada foi a D. Então, pessoal, olha para cá. O que ele deixa bem claro é, a vacina ela tem eficácia de 98%. O que significa que 98% das pessoas que tomam a vacina, de fato, estão protegidas. Os 2% de pessoas que ele vai ser dessa ineficácia, digamos, os outros 2% não significa que a pessoa vai ficar doente. Significa que a pessoa ela não tem a eficácia da vacina. O que ficou claro também? Das pessoas não vacinadas, 50% ficam doentes. Agora, esses 2% da ineficácia da vacina, elas ficam suscetíveis à doença. Ou seja, desses 2%, somente 1% que vai acabar tendo o problema, vai acabar tendo a probabilidade aí ficando com a doença. Tudo bem? Porque ele deixa bem claro assim no enunciado, não é? Ó,
50%, considera-se que uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público ao longo de suas vidas. Ou seja, se você vacina, presta atenção, pessoal, por que esse exercício acaba se tornando mais fácil? Qualquer valor abaixo de 90%, por exemplo, se nós tivéssemos 88% da população vacinada, sobram 12%. Os 12%, desses 12%, metade, ou seja, 50% desses 12%, eles vão ser acometidos pela doença. Isso já vai dar 6%. Notem que 88,2%, 55,8%, 49% não são respostas possíveis. Se a gente for parar para pensar, você tem lá dos 88,2% do público-alvo da proposta 3, sobra 11,8%. Desses 11,8% já tem os 5,9%, certo? Metade, esse 5,9% já vai ser acometido pela doença. Os 2% de ineficácia, que no final das contas vai gerar 1%, você já passaria desses 5,9%. Então quem que a gente tem que testar primeiro? O 90%. Porque se o 90 for, o 95 também é. Mas como ele quer vacinar o menor número de população possível, ou vai ser 90 ou vai ser 95,9. Tudo bem, pessoal? A partir do 88,2 já temos problema. Porque aí você já tem 11,8, e esse 11,8 metade já vai dar 5,9, e aí você já passaria. Agora pensa comigo, 90% do público-alvo foi vacinado. Os 10%, vamos começar pelo seguinte, ó, dos 90% foi vacinado. Só que você tem 98% de eficácia. Ou seja, presta atenção, 2% dos 90% da população do público-alvo vacinado, simplifica isso aqui, 2 vezes 9, 18, 18 dividido por 10, 1,8, vai dar 1,8 sobre 100. Esse 1,8 sobre 100, que vai ser 1,8%, presta atenção, é a população que não ficou vacinada, a vacina não teve eficácia. Então, dos 90% que foram vacinados, 98% beleza, está protegido. Existe 2% dos 90% que não vai ser vacinado. O que isso significa? Significa que isso aqui está suscetível à doença. Mas de quem não é vacinado, entra nisso. Quantos por cento? Vai ser 50%. Então pensa comigo, se você pegar 50% desse 1,8, você vai chegar no 0,9%. Tudo bem, pessoal? Esse 1,8 é quem não tem a eficácia da vacina. De quem não tem eficácia, metade vai ficar doente, 0,9%. Dos outros 10% não vacinado, você vai poder somar mais 5%, porque vai dar mais metade. Se você somar mais 5% aqui, no total, de fato, você vai ter os 5,9%. E, portanto, vai dar exatamente 5,9%. E, portanto, a alternativa correta nesse caso também vai ser lá a letra A. Tudo bem, pessoal? Se você quiser somar esse 1,8 com os 10%, dá o 11,8, dividido por 2 já chega direto no 5,9. Então, nós podemos fazer lá o exercício 25. Tranquilo? O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Fala comigo, aumentou 50% é porque no mês que vem, no ano que vem vai ser 150% do que foi no primeiro. Ou seja, seria, no próximo ano, 8.000 vezes 150%. Daí ele diz assim, ó, estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 150%. Lembra que a gente já tinha conversado, ó? Primeiro ano, 8.000. Segundo ano, 150% de 8.000. Terceiro ano vai ser 150% do que foi no segundo ano. Por isso, 150% de 150% de 8.000. E se os anos vão se passando, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sempre multiplicando por 150%. Ou seja, isso vai ficar 8.000 vezes 150% elevado a um tempo. Olha o que ele pede. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano
T de funcionamento da indústria. Ó, considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T. O primeiro ano não é 8.000? Então, no primeiro ano, aqui tem que ser 0. E se no primeiro ano aqui tem que ser 0, você vai colocar T menos 1. Porque aí no primeiro ano, 1 menos 1 vai dar 0. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai dar 1. E 1 vezes 8.000 vai ficar no 8.000. Por isso tem que aparecer o T menos 1. E se você tem 150 sobre 100, dividiu por 100 duas casas. Por isso fica 8.000 vezes 1,5 elevado a T menos 1. Então, se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas em função de T? A expressão, se você olhar para essa expressão aqui, você vai encontrá-la lá na alternativa correta, a letra I. Certinho? Moleza, né? Vamos lá para o exercício 26. 26. Um casal realiza... Isso aqui é muito legal, hein, pessoal? Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 mil a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juro efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos. E o valor da prestação mensal, presta atenção, o valor da prestação mensal é de R$ 500 mais juro de 1% sobre o saldo devedor. Observe que a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500 e considere que não há prestação em atraso. Quando ele fala R$ 500 mais 1% de juros sobre o saldo devedor, é que o R$ 500 é o que ele vai amortizar. Você está pagando R$ 500 por mês, até porque é 180 mil dividido por 360 meses. Ah, mas e o resto da parcela? É o juro, é o que você vai pagar por ter pego o dinheiro emprestado. Aí ele pergunta, efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago no banco na 10ª prestação. Olha para mim, se você vai pagar a 10ª prestação, é porque você já pagou 9. Se você já pagou 9, você amortizou ou você quitou quanto? 9 vezes 500 dá 4.500. Se você pegar os 180 mil que você deve e tirar os 4.500, vai sobrar... Ó, sobrou 5 aqui, 9 menos 4, 5, vai sobrar 175.500. Esse é o saldo devedor. Então, quando você for pagar a 10ª parcela, você vai pagar os R$ 500 que vai amortizar disso, só que você tem que pagar mais quanto? 1% de juro. Só que 1% de juros, isso aqui dividido por 100, simplificou, vai dar 1.755. 500 mais 1.755 vai ficar 2.255. Tudo bem, pessoal? Professor, mas tudo isso a parcela? Sim. E só vai amortizar isso? Sim, porque o saldo devedor ainda está alto. São 360 parcelas. Se são 360 parcelas, o saldo devedor está muito alto, o juro está alto. A amortização ela é constante, sempre de 500. Por isso a alternativa correta vai ser a letra D. Beleza? Vou apagar aqui, na sequência a gente faz o exercício 27. Então beleza, pessoal, ó, exercício 27. Segundo dados apurados no censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. Ou seja, pessoal, se você for fazer, se você pensar que 101,8 milhões tem uma renda média de 1.202, você vai pegar o total da população, 101,8 milhões é 101,8 vezes 10 elevado à sexta, certo? 10 elevado ao cubo 1.000, 10 elevado à sexta 1 milhão. E você vai multiplicar pela renda média. Vai pegar o preço de cada um e multiplicar pelo total. Ok. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5%. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Ou seja, vamos lá. Se 44,5% desse total foi para os 10% mais ricos, olha o que você vai fazer. Você vai calcular
44,5% dessa renda total, e essa renda total precisa ser dividida pelos 10% mais ricos, ou seja, 10% da população, que é 101,8 vezes 10 elevado à sexta. Ou seja, você pegou tudo, multiplicou por 44,5%, que é o total que os 10% mais ricos recebem, e dividiu por 10% da população, que são os 10% mais ricos. Esta é a média de salário dos mais ricos, e vai subtrair pela média de salário dos mais pobres. O que vai mudar, infelizmente, para os mais pobres? Ao invés de 44%, 1,1%, mas os outros números são iguaizinhos. Então você vai fazer assim, ó, 101,8 vezes 10 elevado à sexta, vezes 1.202, vezes, e agora, ó, 1,1% dividido por 10% vezes 101,8 vezes 10 elevado à sexta. Suzuki, vai se ferrar que eu vou fazer uma conta dessa na hora. E aí que tal? Olha que delícia, pessoal. Essa conta é gostosa de fazer porque, ó, 101,8 simplificou, 10 elevado à sexta simplificou, e esse 100 simplificou com esse. Depois, 101,8 vezes 10 elevado à sexta, 101,8 vezes 10 elevado à sexta, e esse 100 simplificou com esse. Daí você pegou, ó, 1.202 dividido por 10 dá 120,2. Colocou esse 120, matemática básica, colocou esse 120,2 em evidência, 1.202 dividido por 10, 1.202 dividido por 10. Colocou em evidência, multiplicou, abriu parênteses, sobra quem? 44,5 menos 1,1. Ou seja, a diferença entre os salários está nessa conta. 44,5 menos 1,1 vai dar 43,4 vezes 120,2. Só fazer continha. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 0 vezes 4, 0 vezes 3, 0 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E 1 vezes o 4, 1 vezes o 3 e 1 vezes o 4. Soma isso aqui. 8, 6, 8 mais 8, 16, 6 mais 4 mais 1, 11, 1 mais 8, 9 mais 3, 12 e aqui o 5. Quantas casas decimais? 2. Ou seja, qual vai ser a diferença da renda média? 5.216 e 68. 5.216 e 68 exatamente na letra E, delícia, gostoso. Se não entendeu exatamente o que nós fizemos aqui, porque às vezes eu fui falando e você foi perdendo um pouquinho do fio da meada, volta o vídeo que você vai entender cada uma dessas etapas. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então para o exercício 28. Bom, o 28 é um exercício simplesinho, ó. Um pesquisador, só que é um exercício simples, mas se você for pensar na parte prática, ele é bem interessante. Dá para você até usar isso. Ó. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, a largura e o comprimento da pegada da fotografia estão indicadas no esquema. Aí ele pergunta, a largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente. Pessoal, o que ele falou? Quanto que mede a caneta no real? Se você ler o enunciado da questão, no real a caneta vale 16,8, ela tem de comprimento 16,8. Ele fala, ó, uma caneta de 16,8 centímetros está na foto. A caneta de 16,8 centímetros está na foto com 1,4. Então a largura real está para 2,2, que é a largura da foto. Assim você vai achar a largura, e se você achar a largura, o comprimento você não vai precisar achar. Professor, por que eu não vou precisar achar? Se você olhar nas respostas, todas as larguras estão diferentes. E se todas as larguras estão diferentes, para que vai calcular o comprimento? Só essa conta já faz você achar a largura, e a largura é uma dessas primeiras respostas da coluna. Faz a conta. 1,4 vezes x igual 16,8, vou fazer aqui embaixo, ó, 16,8 vezes 2,2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 12 mais 1, 13. 2 vezes 1 mais 1, 3. Vezes 2 de novo, né? Mesma coisa, só que deslocou uma casa no sistema decimal. Ou seja, vai ficar 6, 9, 6 e 3. Duas casas decimais, 36,96.
X vai ficar igual a 36,96. Vamos dar o direito de fazer isso aqui, ó. Esse 1,4 vai dividir aqui. Dividiu por 1,4, duas casas decimais. Então significa que vai ser 3.696, dividido por 140. 2 vezes 140, 280. Simplificou aqui, vai sobrar 9. 16 vai sobrar 8. 16 menos 8 vai dar 8. Emprestou 896 dividido aqui, vai ficar quanto? Ó, vê se você concorda comigo. Você vai colocar aqui 6. 6 vezes 4, 54. 6 vezes 1, 6 vezes 4, desculpa, 24. Vai dar certinho, né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24 foi 2. 6 vezes 1 mais 2 vai ficar 8. Suzuki, mas sobrou aqui. Tudo bem. Pode continuar a conta? Pode. Precisa? Não. Professor, por que não precisa? Já deu 26, alguma coisa. A única resposta que tem 26, alguma coisa é a letra D. Mas e o comprimento? Não precisa, porque as respostas de largura são todas diferentes. Esse é o segredo do Enem. Imagine que você vá terminar essa conta e depois ainda fazer a conta do comprimento. Esse tempo pode fazer falta em outro exercício. Nesse caso, se você olhar lá, ó, alternativa correta, letra D. Vou apagar de novo, pisca o olho aí e a gente já volta. Pessoal, então exercício 29. O polímero de PET, politereftalato de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibra têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. Daí percebam, pessoal, que no primeiro gráfico ele mostra a questão dos usos finais. E se você olhar lá, ó, os usos finais têxteis foi de 37,8%. Daí do lado ele fala dos usos finais têxteis, ou seja, dos 37,8% que foi usado para uso têxtil, você tem 30% para tecidos e malhas, 27% para cordas, monofilamentos e os não tecidos lá, 43%. Daí ele diz assim, de acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é aproximada de... Olha que legal, pessoal. Quando ele falar aproximada de, o que você vai ter que tomar cuidado é o seguinte. Você tem, dos 282, você tem 37,8% para finais têxteis. E desses 37,8%, nós fizemos já uns 3, 4 exercícios desses 37,8%, 30% para tecidos e malhas. Então você vai simplificar aqui e aí é continha. 37,8 vezes 282 vezes 3. E depois você vai dividir por 1000, ou seja, 3 casas. Então vamos fazer conta, ó. 282, vamos para cá. 282 vezes 3... que vai ficar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. E isso vezes 37,8. Vamos ver quanto que vai dar a conta, desloca 3 casas depois no final, porque está dividindo aqui por 1000. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 4, 32, mais 4 vai dar 36. 8 vezes 8, 64, mais 3, 67. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 4, 28, mais 4, 32. 7 vezes 8, 56, mais 3, 59. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 4, mais 1, 13. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Somou, vai ficar 8, 8. Aqui 10 mais 7, 17. 10 mais 6, 16, mais 3, 19. 5 mais 5, 10, mais 1, 11. Aqui o 3. Ou seja, isso aqui vai ficar, ó, com uma casa decimal foi para cá. Se você pegar esse resultado que está no numerador e dividir, então vamos colocar, ó, 31.978,8 e dividir por 1000, mais 3 casas. Mais 3 casas vai dar 3 casas, né? 31,9788. Esse número, para números inteiros, é mais próximo de quem? 31,9 é mais próximo de 32 e por isso a alternativa correta está lá na letra C. Beleza, pessoal?
Esse é o módulo 2. Vamos lá, tranquilo. Vamos fazer o módulo 3 com bastante calma agora. Qualquer dúvida que ficou nos exercícios, volta o vídeo, assiste. Até a próxima. Olha para o módulo 3, que vocês vão gostar bastante também. Um módulo muito importante, a parte de geometria e geometria espacial. Grande abraço para vocês.